Oi, gente. Será que já começou? Oiê, boa noite. A gente vai fazer hoje uma live sobre facilitação gráfica, sobre facilitação visual. Tô esperando o Lucas entrar aqui. Para começar, quando ele entrar eu puxo ele aqui, mas basicamente a ideia é a gente falar um pouco sobre as possibilidades, né, de uso da facilitação gráfica. A gente também quer falar sobre uma questão financeira, né, dessa estratégia que é a facilitação visual, né, e como isso pode, enfim, ajudar cada vez mais empreendedores e pessoas que queiram trabalhar com isso também. Então, acho que aqui a gente vai acabar trazendo essas várias possibilidades. Estou esperando o Lucas entrar na live para puxar ele. Se quiserem ir mandando essa live para os amigos. Minhas amigas estão aqui, Bruna, Luísa, Carmel, beijos. Vamos falar sobre isso também, Aline, como agregar mais valor ao serviço. A ideia é muito essa, assim, entender como a facilitação visual pode ser uma estratégia, um caminho, né, para adquirir mais clientes, essas possibilidades de uso, né, e de formatos. Tipos de letras também, podemos falar sobre coisas mais técnicas, mas tem muitos perfis incríveis de lettering também que dá para seguir e se inspirar para entender como funciona. O Lucas já tá aqui? Acho que não. Enfim, cadê esse meu sócio? A verdade é que eu estava num call com ele até 5 segundos atrás, então ele deve estar enrolado. Chegou! Lucas, pede para participar aí, para eu te puxar. Lu, foi um fracasso brincar de lettering. Mas quanto mais a gente faz, mais a gente aprende. É o clássico, né? Tá ouvindo bem, Lucas? Tô ouvindo bem. Show. Tava falando aí que a gente vai hoje falar sobre facilitação gráfica, facilitação visual, sobre como a gente pode agregar valor nisso. Já pedi para o pessoal ir compartilhando com os amigos. Até já temos aqui perguntas da Aline sobre justamente como agregar mais valor ao serviço da facilitação gráfica, facilitação visual. Vou compartilhar Mas, também com as pessoas. exato. É legal compartilhar, sabe com quem, gente? Quem é designer, quem é ilustrador, quem sabe desenhar, quem tem interesse em trabalhar com isso, porque a gente também vai dar uma ênfase bem grande nisso agora, não só para quem quer contratar a facilitação gráfica, mas também quem quer trabalhar com isso, né? Isso. Eu acho que é legal assim, qualquer pessoa que você sabe que desenha, né, que gosta de desenhar. Eu estava falando mais cedo, assim, eu tenho amigos, às vezes, que tem aquela pessoa que pô, desenha super bem, mas sempre ficou ali os desejos no caderno e nunca É, botou isso para frente, nunca enxergou isso como uma possibilidade de profissão, de ganhar dinheiro. Então, acho que a gente está bem focando nessas coisas. Eu acho que, eu não sei se você já falou isso, mas as não, ainda reflexões não. que a gente estava tendo é justamente que assim, a gente vem num caminho assim, de projetos colaborativos, de querer transformar o mundo, e a gente fazendo projetos de graça, né? Tipo assim, querendo realmente fazer e colocar no mundo, e não importa muito a questão financeira. E a gente percebeu que, ao longo desse tempo que muitas pessoas tiveram que se afastar, né? Porque sem grana não é sustentável. Então a gente está muito num caminho de apoiar as pessoas a enxergarem caminhos que elas possam aprender coisas que a gente acredita que são muito importantes para o presente e para o futuro, né? Cada vez vão ser mais importantes, são habilidades que cada vez mais vão ser requisitadas. O pensamento visual com certeza está dentro disso, né? Você conseguir enxergar as coisas, você conseguir
visualizar o que está sendo dito, você conseguir assimilar aquilo, você conseguir ajudar os outros, então, a entenderem isso também. Então, mas como isso também é um meio de sustento, de ganhar dinheiro e se desenvolver financeiramente de uma forma muito boa. Então, acho que esse é um foco assim, que a gente quer dar, a gente está olhando para isso, para ajudar as pessoas a se desenvolverem e olharem isso como um trabalho que pode render bastante financeiramente, né? Porque eu acho que muita gente não enxerga isso. Então, acho que isso é uma clareza que a gente quer ver e o pensamento visual sendo uma habilidade muito boa e a facilitação gráfica sendo, na verdade, um ótimo caminho para você monetizar esse pensamento visual, né? Como você botar essa hard skill, que é desenhar, e essa soft skill, que é entender visualmente uma coisa, um pensamento, colocar isso para gerar grana para a sua vida, né? Então, acho que é bem isso que a gente quer falar um pouco. Eu acho também que a gente nota que muitas pessoas ainda não conhecem, né, sobre pensamento visual, sobre facilitação gráfica, facilitação visual, registro visual, tem muitos nomes, tem muitos usos, né? E a gente entende que está mais do que na hora de desenvolver esse mercado, essa possibilidade, né? Entendendo que disseminar essa cultura de ter encontros em que as pessoas conseguem visualizar com muita clareza o que está sendo dito e efetivamente aprenderem e efetivamente assimilarem esse conteúdo é um ganho muito grande para todo mundo. Ganha quem está ensinando, quem está ouvindo e quem está fazendo justamente essa ponte de ouvir e desenhar, né, e deixar claro visualmente isso. Então, a gente tem conversado muito sobre isso esse ano, né, Lucas? Assim, sobre também, além disso, desenvolver pessoas para trabalhar com a gente, entendendo que a gente às vezes não dá nem conta de todos os trabalhos que a gente tem que fazer. As pessoas muitas vezes pedem tudo para cima da hora, então a gente fica tentando atender. Então, assim, eu acho que criar essa cultura do pensamento visual, esse ano ainda mais que as coisas estão online e que a gente está com muita informação, o pensamento visual tem sido uma estratégia de ajudar nessa compreensão entre as equipes, né? E de justamente as pessoas poderem entender o que está sendo dito, checar, né, a comunicação. Eu estou falando sobre isso, vocês entenderam isso? O que vocês entenderam? E também fazer essas conexões de uma maneira visual e mais criativa, mais didática e que geram mais insights, né? Sim, com certeza. Eu acho que é legal falar assim, por que a gente enxerga, né, a facilitação gráfica é um caminho que é válido para a pessoa conseguir desenvolver financeiramente, né? Então, acho que um dos pontos legais de falar sobre isso é que realmente a gente vê que é um mercado que está crescendo, né? Que a demanda está sendo cada vez maior. Lá fora já é muito difundido. Realmente, a gente viu palestras, né, relacionadas a tendências do futuro, né? Falando muito sobre essa questão de como tem muitas informações acontecendo no nosso mundo hoje. A gente não tem tempo mais de olhar um relatório gigantesco, uma ata de reunião com 30 páginas, com coisas para relembrar assim, com facilidade. Então, ela realmente está sendo uma habilidade, né? um serviço que realmente as grandes empresas estão começando a ver muito valor e só aumentando essa percepção de valor que as grandes empresas estão tendo. E acho que isso também já está começando a difundir até para pequenos empreendedores, pessoal do marketing digital, né, já está começando a ser visto como uma coisa assim para ser trabalhada. E tem alguns nichos também que você até falou que já pensou e nunca viu acontecendo, né? Pois é, gente, eu acho que assim, cada vez mais essa questão do pensamento visual e de ter resumos visuais com as informações organizadas de um jeito que seja fácil e didático, vai ser mais demandado, né? Então, até para a educação, por exemplo, a gente estava comentando hoje mais cedo, né? É um nicho de mercado que ainda não desenvolveu tanto essa área, sabe? Então, para estudar para vestibular, para estudar dentro do próprio colégio, né? Tem muitas coisas que ainda estão para acontecer. Aí eu queria até perguntar aqui se alguém já passou por esse processo de vou assistir um seminário ou uma aula aqui
e saiu sem entender nem o que tinham falado, sabe? Então, se o pessoal do chat quiser comentar alguma coisa de experiência, não sei se alguém aqui já foi em alguma palestra ou já foi em alguma reunião que tinha a facilitação visual acontecendo e como foi essa experiência, né? De no final ter um resumo de tudo que foi, de um resumo organizado de tudo que foi falado, né? E desses aprendizados. Não sei como é para vocês, como foi essa experiência, mas eu acho que é uma coisa diferente, né? Que a gente vê quando a gente estava muito mais, né, no ao vivo, né? Sempre tinha ali os curiosos, o que está acontecendo aqui? E as pessoas se interessavam, queriam tirar foto, que legal, nossa, foi exatamente isso que eu entendi, que bom, eu não tinha prestado atenção nessa parte, faz todo sentido. Então eu acho que gera um tipo de conexão com o conteúdo que não se tem quando tu tem um PowerPoint ou quando tu tem somente uma conversa, né? Um diálogo, né? Quantas aulas, a Lua Natureza mandou aqui, quantas palestras, aulas e eventos científicos sem pé nem cabeça participam? Exatamente, é o que mais tem. E aí, assim, outra coisa que a gente conversa direto, né, gente, tipo, a gente tá lá fazendo... A gente gosta de trabalhar muito em dupla, né? Então, no início, quando eu comecei a trabalhar com a facilitação visual, com a facilitação gráfica, eu trabalhei muito tempo sozinha. E aí eu via que o meu cérebro... ele ficava assim realmente doendo depois de muito tempo de trabalho. Então eu falei, não, eu preciso ter uma pessoa focada em fazer essa colheita das informações e aí eu organizo então isso visualmente, né? Então hoje em dia a gente trabalha muito em dupla, a gente acredita que esse... até para, às vezes, tu checar, né? Poxa, eu entendi tal coisa, tu entendeu isso? O que foi que falou aqui e tal? Então a gente consegue ter a gente consegue ampliar mais essa escuta, né? A gente tem mais ouvidos para entender aquilo que está sendo falado, né? Porque às vezes o conteúdo é realmente difícil e também não tem como fazer milagre. Se o palestrante está falando de um jeito que é complicado, realmente, provavelmente grande parte da plateia, das pessoas que estão ouvindo, não estão entendendo. Então, eu acho também que tem toda uma coisa de um storytelling, né? De como que essa pessoa está contando essa história de um jeito que fique interessante, até para visualmente se trabalhar, né? A melhor coisa que tem é quando a pessoa dá um exemplo através de uma metáfora. E aí tu já consegue desenhar visualmente essa metáfora, né? E aí isso fica gravado muito mais facilmente na cabeça das pessoas. Porque simplesmente falar o conteúdo... não vai conectar emocionalmente. E aí a facilitação gráfica ajuda muito nisso, a facilitação visual, o pensamento visual, né? Sim, a Aline botou aqui, nunca fez facilitação em dupla, né? Eu acho que isso foi uma experiência, assim, a gente já viu essa experiência de uma forma geral, né? Assim, trabalhar em dupla, tem vários aspectos, sei lá, meio que até psicológicos de você trabalhar com alguém que ajudam muito, né? Você chegar num ambiente... Quando era físico, você chegava sozinho, ou você chegava em dupla com alguém para organizar as coisas, para trocar, para você se sentir confortável, se sentir bem. E essas coisas todas que a Luísa trouxe da prática em si, né? De poder estar focado em uma coisa enquanto o outro está focado na outra. A gente criou esses dois papéis, que é o facilitador mesmo e o colheita, né? Então, acho que esses pontos são legais assim, de ver e fazem muita diferença assim, na qualidade, né? Na capacidade de aprofundar no conteúdo. Aí só para fazer esse complemento também, dos tipos de formato, né, de facilitação visual, a gente percebe que esse de dupla funciona muito bem quando é ao vivo, né? Quando tem alguma coisa acontecendo e tu precisa entregar aquilo até o final do dia, naquele dia mesmo, de tudo mais. Agora, se tu tem mais tempo, dá para tu fazer as duas coisas, né? Então, tu vai prestar atenção numa palestra sozinho, só anotando ali, vendo quais são os pontos principais, e aí, por exemplo, no dia seguinte, ou isso acontece de manhã, e aí de tarde, tu organiza visualmente o painel também, né? Então dá para fazer desse outro jeito, se for para fazer sozinho, né? Mas a gente acredita que na hora ali do rush, da coisa de ouvir, desenhar e tudo mais, é melhor que se faça em dupla, né? A gente prefere fazer desse jeito. Sim. Eu fico na dúvida aqui, queria saber da galera mesmo, assim, quem conhece o trabalho, quem já...
presenciou, né? Tipo, teve alguma palestra, alguma coisa que viu uma facilitação gráfica. Alguém aí, quem tiver aí pode botar no chat aí, botar eu, não, se não conhece, botar não, para a gente poder saber assim como é que tá isso em relação a conhecer mesmo, né? Eu acho que a gente fica um pouquinho de delay, né? Porque eu fico vendo que às vezes a galera fala umas coisas que a gente já passou há muito tempo. Pode ser. Exatamente. E eu acho também que eu não sei se as pessoas já tiveram essa oportunidade, né, de então estar em um evento que tivesse a facilitação visual, até aproveitar para chamar todo mundo. A gente vai estar amanhã, né, terça, quarta e quinta, fazendo os registros visuais do evento da Firjan, Futuros Possíveis. E eles vão estar falando justamente sobre todas essas coisas que a gente começou aqui a live falando sobre a escuta, sobre hard skill e soft skill, né? Como unir essas duas coisas. Eu acho que a facilitação gráfica, o pensamento visual consegue unir esses dois tipos de habilidades, né? E que, de alguma maneira, isso vai ser, já é o presente, está sendo cada vez mais, né, demandado no futuro. Tem a ver com criatividade, tem a ver com escuta, tem a ver com o hard skill do desenhar, mas ao mesmo tempo não precisa desenhar tão bem assim, porque a ideia é tu justamente desenhar rápido, né? Então não tem como detalhar muito. Então, enfim, queria deixar o convite aqui para quem quiser se inscrever, participar. É só entrar lá no perfil da Firjan, da Casa Firjan, e se inscrever no Futuros Possíveis. Aí vai ter esses próximos dias e a gente vai estar lá desenhando. Isso, pegando todos os registros. Eu acho que é legal pelo conteúdo em si, né? Porque é muito interessante, fala muito dessas coisas que a gente envolve muito as tendências, né? Que a gente gosta muito de falar, muito de entender sobre, que eu acho que essa ideia de pensar visualmente está dentro dessas coisas que vão ser cada vez mais necessárias, né? Você conseguir assimilar e conseguir resumir uma ideia, e se você fizer isso de forma visual, você tem um diferencial muito grande. Como por poder ver ao vivo ali também a facilitação gráfica digital acontecendo, né? Porque acho que tem muitas variações de facilitação. E travou para mim, eu não sei se fui eu que travei ou se foi o Lucas que travou. Vocês ainda estão aí? Se vocês do chat me escutam, me falem, por favor. Gente, vocês me escutam? Tá todo mundo aí? Os dois estão normais Acho que aqui. está travado para mim. Nossa, que estranho, o Lucas tá Pergunta aqui da totalmente Aline, pausado para remotamente, não mim. sei se vocês estão ouvindo, né? Remotamente, como você sincroniza a colheita e o desenho? Bom, então, já que eu não O escuto que o a gente Lucas, eu vou faz, na verdade, a falar gente a utiliza o dúvida Trello. da Porque Aline. no ao vivo a gente fazia Então, muito no Aline, como a gente post-it. faz para Então a gente fazer a pegava colheita e o os desenho? post-its, né, com as Uma ideias, pessoa faz. A gente e, gosta muito do e aplicativo aí Trello, anotando não sei isso se e ia tu passando conhece, para o painel mas o facilitador, Trello tu consegue escolhendo os post-its e organizar de criando as maneira imagens. Enquanto visual, assim, por no quadros. online, a gente Então, por pega o exemplo, Trello, não sei se vocês a gente conhecem, faz né, que é 3 uma quadros, ferramenta né? lá de Então, sei lá, gestão de vai ter projeto. uma Ela é palestra. bem A gente vai fazer o painel dessa palestra. diversa, Aí a você pode gente usar coloca para ali muitas coisas, porque ela é a colheita, as assim, muitas informações numa variações, né? Você pode primeira. utilizar de Aí várias a formas. pessoa que estiver fazendo a A gente já facilitação utilizou gráfica para arrasta financeiro, para esses organização boards, né? de Pro business model meio, canvas. Então, assim, acaba para sendo outra uma coisa coluna, bem, que é o que está sendo desenhado, e depois o que bem já foi feito. Então, a gente versátil. consegue criar, tipo, uma Quase timeline como um para dizer, quadro ó, branco isso mesmo. aqui é E tudo aí que os tem que cartõezinhos do entrar, Trello acabam isso sendo aqui é como o se que eu fossem estou os desenhando, post-its. isso Então a aqui é o gente que eu já anota ali as ideias desenhei. de cada, Então, a gente vai fazendo cada remotamente cartãozinho pelo do Trello Trello e cria algumas colunas, né? Geralmente cria essa colheita, colheita. desenhando e painel, por exemplo. E aí Ah, o não! colheita vai escrevendo tudo ali, pode até colocar algumas sugestões de desenho. Eu tirei o Lucas.
Boa noite, Rafael. Estamos com problemas técnicos, mas em breve vamos voltar ao normal. Quando o Lucas entrar aqui, eu puxo ele de novo, então. Não sei se ficou claro, Aline, mas a gente usa o Trello porque a gente gosta muito do Trello. Dá para usar o Miro também. Tô chamando aqui o Lucas. Oi! Oi. A gente estava falando ao mesmo tempo. Eu não sei se ficou claro, mas eu falei do Trello. Mas, Aline, a gente tem também o Miro, miro.com, e que é esse dos post-its online e tal, que ele é bem bom, mas ele tem uma versão paga, né? Que tu só pode fazer 3 painéis e tal, mas aí tu pode encher de post-it lá também, mas eu acho menos. Eu acho ele mais lento, então eu prefiro o Trello para fazer essa colheita. Então, mesmo que eu tivesse, por exemplo, desenhando em papel, a pessoa da facilitação gráfica estivesse desenhando em papel, é só manter ele no Trello, né? As informações. Tu tá me ouvindo, Lucas? Deu uma travada aqui, tá o tempo todo aparecendo aquela paradinha de pensando, sei lá. Ah, putz, que saco isso. Pra mim tá Achei funcionando. interessante. Mas eu acho que a ideia do que a gente queria passar é bem isso, né? Eu acho que se quem tiver mais perguntas aqui, né, para trazer, ó. Noah falou aqui, para além da inovação e novas demandas do mundo corporativo, o pensamento visual pode representar uma quebra de paradigma. Para mim, significa reconhecer o pensar com o corpo todo, a postura humana. É interdisciplinar, nós somos. Eu acho que é bem interessante essa visão, né? Eu acho que traz muito esse lugar que a gente está tentando trazer mais conexão para o ser humano, né? Ele conseguir se conectar de forma mais ampla, mais holística, mais integral, mais Uhum. sistêmica, né? Eu acho que isso envolve muito isso, porque você passa uma ideia que meio difícil assim, de explicar com palavras, né? Mas assim, é uma ideia que meio que conecta em vários níveis, né? Uma coisa que meio que você parece que assimila de uma forma que entra em você por várias processos cognitivos ao mesmo tempo. Eu acho que está É. muito ligado também à nossa evolução, né? O desenho, desde as cavernas, era uma forma de se comunicar, então acaba sendo é aquela ideia mesmo, assim, chavão, clássico, né? Mas é tipo, uma imagem vale muito mais que 1000 palavras, porque ela passa muita coisa ao mesmo tempo, e na verdade você Uhum. sente, você percebe aquilo com várias partes do seu corpo mesmo, né? Da sua percepção. Então acho que É. faz muito sentido isso que a natureza trouxe. Sim, exatamente. Eu acho que essa questão da simbologia, né, faz com que a gente se conecte com esse conteúdo de um outro jeito. O que eu gosto muito também desse processo é que, de alguma maneira, a gente ajuda a tangibilizar esse conhecimento, né? Então, hoje em dia a gente está na era do conteúdo. Então, tem conteúdo no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, né? E isso é muito por áudio, né? Então, tem muita coisa sendo falada, mas o visual acaba ficando um pouco de lado. E aí é como se a gente não estivesse utilizando uma parte que é super importante, um sentido que é super importante nosso e que pode agregar valor e nos ajudar nessa compreensão, né, mais clara e mais assertiva até, né, dessas ideias. Então, eu acho também que a gente pode falar um pouco do processo agora durante a pandemia, né, como a gente está fazendo, porque antes a gente fazia tudo ao vivo, né? Então a gente ia até o local, ia ter um encontro, um seminário ou um workshop, né? Então a gente ia para lá e fazia o painel no papel, né? Hoje em dia a gente pode fazer no papel mesmo, de casa, então tá rolando uma reunião no Zoom e tu tá ali com um flip chart, e aí pode ser vários tamanhos diferentes, pode ser numa folha A3, pode ser numa cartolina, ou pode ser num flip chart grande, né? E ir desenhando. E aí, ao final desse encontro, tu mostrar, ou tu deixar a tua câmera ligada e mostrar esse processo de ti ali de pé desenhando esse painel, ou fazer, né, uma câmera com o tripé aqui do celular, por exemplo, de cima.
tem algumas possibilidades de mostrar esse processo criativo também, para mostrar que tem uma pessoa ali pensando, ouvindo, né? E transformando esse conteúdo todo em algo visual. E aí, se for no caso do iPad, né, a gente consegue transmitir direto à tela. Mas a gente percebe também que, às vezes, tem uma palestra acontecendo e a gente está transmitindo a tela, não tem como, porque é uma apresentação, um PPT, mais uma transmissão de tela, a gente desenha em Zoom, quer dizer, no Zoom, tipo assim, bem focado, né? Então, fica meio estranho de assimilar o que está acontecendo. Mas dá pra gente gerar um vídeo em time-lapse para mostrar esse processo. Então, tem algumas possibilidades que ajudam a contar essa história da facilitação gráfica durante esse encontro, né? E mostrando algumas imagens disso. Eu acho que tem... agora abriu-se mais ainda o leque de possibilidades de apresentar o processo desse trabalho, né? Sim. Aí, Lu, eu ia te perguntar, assim, para você trazer um pouco, assim, o que que você, sei lá, compartilhar um pouco como é que foi a sua história, assim, que quando você viu que realmente poderia trabalhar com isso, como é que foi essa percepção, você falou assim, cara, eu vou começar a fazer isso, foi do nada, foi meio que acontecendo aos poucos, como é que você falou, cara, realmente posso viver disso, ou trabalhar com isso, é, transformar, assim, o pensamento visual como realmente a forma de ganho financeiro, assim, seu. Sim. Então, quando... Eu sempre gostei, né, de resumir as coisas visualmente, então era a maneira que eu também aprendia no colégio foi assim, né? Então eu ouvia e aí eu fazia resumo, eu ia organizando essas informações e tal, então isso já era uma coisa que eu gostava. Aí eu acabei indo para a faculdade de design, sou formada em design, mas em design estratégico, nem tem tanto essa conexão direta, né, com essa parte de facilitação gráfica. Tem muito de design thinking e isso também é uma coisa que eu sempre gostei. Então, o processo do design thinking, ele tem vários frameworks, né, são templates e tal, assim, tu sabe que tu tem que passar por aquelas coisas. Então, eu sempre gostei dessas coisinhas, assim, visuais que te ajudavam a organizar o teu pensamento. E que eram simples e que eram, assim, de uma maneira muito fácil de compreender, né? E aí depois eu fui trabalhar como atendimento em agência e essa habilidade do design de, tá, mas deixa eu entender o que tu está falando e deixa eu desenhar aqui, é mais ou menos isso que tu quer e tal, isso também me ajudou durante esse processo de atendimento. Mas eu virei a chave quando eu comecei a ver aqueles vídeos na internet também, né? Que tinha, tipo, Draw My Life. E tinha uns vídeos de... A pessoa ia narrando e tinha uma pessoa desenhando enquanto ela narrava. Eu pensava, cara, eu acho que eu poderia fazer isso, né? E aí depois eu comecei a gente, na agência, né? Queria trabalhar em coworkings, em lugares diferentes para se inspirar mais no dia a dia. E a gente estava cansado de olhar um para a cara do outro. Aí a gente resolveu buscar lugares alternativos para trabalhar. E aí nisso foi que eu conheci uma casa colaborativa aqui no Rio de Janeiro que se chama Catete 92, que já acabou. E essa casa tinha o pessoal do Estúdio Pira, que super foram assim muito meus parceiros nesse momento, né? Então a importância de ter uma rede, é isso que a gente está justamente querendo fazer aqui, né? Ter pessoas para trabalhar, poder ajudar. A gente já foi muito ajudado, então poder também fazer essas conexões, né? E os guris na época faziam facilitação gráfica. E aí, quando eu vi que eles faziam isso, eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer isso também. Posso ir em alguns jobs com vocês de graça para eu aprender, para eu entender se funciona e tal. E aí eles me chamavam. E aí eu fui algumas vezes como se eu estivesse meio que estagiando, né? E pegava, assim, ajudava na colheita, ajudava a apagar o painel, a organizar uma coisa ou outra, fazer um pequeno desenho e tudo mais. E fiquei nessa em 2015. E aí, aí eu acabei pedindo demissão e falei, cara, vou empreender, vou tentar fazer minhas coisas sozinha. E aí, em 2016, foi o ano que eu efetivamente comecei a trabalhar com isso, né? E eles acabaram abrindo as portas para mim para entrar nas empresas grandes. E eu vi que isso era uma demanda muito grande dentro das empresas, porque as empresas amam se reunir. Eu odeio reunião. Então, assim, para mim, uma reunião só vale a pena se tiver alguma coisa que saia dessa reunião e que esteja claro.
E eu sou essa pessoa. Então, eu sou a pessoa que ajuda as reuniões a terem um sentido. E se elas não tiverem sentido, pelo menos fica claro que elas não tiveram sentido algum. Então, justamente por ter muita reunião, muito workshop, isso é também uma crítica do design thinking, né? As pessoas volta e meia chegavam assim, mas o design thinking é um bando de gente numa reunião e não sai nada, só tem um monte de post-it na parede. E não, vamos organizar esses post-its, vamos aqui agrupar isso aqui que saiu, essa é a ideia e tal. Eu até tenho gostado muito mais de fazer esse tipo de evento, né, que é co-criativo, que a gente chama, do que a palestra. A palestra é mais fácil, porque é uma pessoa falando e tu tá ali resumindo visualmente. Agora, quando tu tem co-criação, tu tem uma pessoa falando que sim, outra pessoa falando que não, outra pessoa falando... aí tu vê como as pessoas não se escutam, uma pessoa disse X, outra pessoa disse Y, e elas estão achando que estão concordando. Então, isso tudo fica muito claro, né, no processo da facilitação visual, do pensamento visual. E aí foi em 2016 eu comecei a fazer muitos eventos, né? E todo mundo que me chamava eu ia e eu fazia o orçamento que desse, né? Para justamente conseguir ter rede e conseguir ir desenvolvendo essa habilidade, que eu sabia que eu ainda estava no início, né? Então eu tinha que fazer do jeito que fosse possível para ganhar mais tração aí nisso e conseguir aprender, né? E aí, juntando com essa coisa de saber fazer um bom briefing, saber o escopo da proposta, sabe? Isso também me ajudou muito, porque muitas vezes nem o cliente sabe o que ele está contratando. E aí, se tu não ajuda o cliente a entender o que ele está contratando, por que ele está contratando uma facilitação gráfica, um pensamento visual, ou o que ele quer daquilo, porque às vezes é assim, é uma moda, eu quero um painel bonito aí desenhado e vem aqui. Não, cara, o que tu precisa com isso? Como é que tu vai usar isso aqui depois? Porque o que tem de cliente que pega e faz o painel e não mostra para o resto do povo? Então, irmão, quer jogar dinheiro fora? Então, pelo menos me dá dinheiro e não... sabe? Então, assim, como utilizar esse recurso, né, do pensamento visual de um jeito que seja muito amplificado, assertivo, que realmente gere valor para ele, para os colaboradores, para todo mundo que está envolvido, né? Perfeito. E, assim, acho que a galera deve ficar curiosa, tipo assim, financeiramente, quando você saiu do trabalho, quando você começou a empreender, você conseguiu se desenvolver rápido? Quanto tempo demorou? Isso realmente você conseguiu manter suas contas, fazer tudo que você precisava? Como é que foi isso em relação a quando você era contratada, né? Sim, então, o legal da facilitação gráfica é justamente isso, assim, eu acho que cada vez mais o mercado está aumentando, né, a demanda em relação a isso, e logo que eu já saí, que eu já pedi demissão, em, sei lá, 6 meses eu já estava ganhando o que eu ganhava como atendimento em agência, né? E aí depois disso foi só crescendo, assim, acho que eu não sei se foi em 2016 ou 2017 eu já bati a minha MEI e já tive que rever toda essa questão jurídica e sair da MEI porque eu já comecei a faturar muito. Então, assim, isso também mostra como é um mercado que cada vez mais se desenvolve. E aí a gente aprofundou o nosso relacionamento, eu e o Lucas, e aí a gente, vamos entender como crescer isso, como a gente pode trabalhar em rede, né? Então, isso também tem uma coisa que é importante dizer aqui, né? Que a Céu Azul, ela é uma empresa que quer trabalhar em rede, né? Em fazer os contatos com as pessoas de acordo com a demanda, numa relação de muito ganha-ganha, né? E eu acho que isso tem muito a ver também com os movimentos colaborativos que a gente participou e até se tu olhar assim, através da natureza biomimética e tudo mais, as relações são assim, não tem um contrato que faz com que para sempre tu esteja junto com aquela pessoa e que em 8 horas por dia tu vai entregar valor, sabe? Isso eu acho que para mim, né, aí tô falando de uma maneira muito pessoal, é justamente isso que me desmotivou quando eu trabalhei em empresa, né? Essa coisa de eu ter que cumprir um horário sem ter necessariamente demanda, mas aí como eu estava sendo paga por aquilo, eu acho que a melhor coisa que é ser contratado. Eu gosto muito de trabalhar por projeto, né? Então, podendo trabalhar por projeto é um negócio que tu... E o legal da facilitação gráfica é que são projetos muito rápidos.
Então, um dia, 2 dias, 3 dias de workshop, aquele batidão foi, sabe? E aí, semana que vem tem mais um outro trabalho. E a gente está o tempo inteiro, assim, recebendo muita informação, né? E conhecendo muitas realidades diferentes da nossa. Então, isso também é uma coisa que me inspira durante o dia. Eu estar em ambientes totalmente diferentes, assim. A gente está fazendo o projeto para ONS, a gente está de energia, a gente está fazendo futuros possíveis para Fijan, a gente está fazendo Origens Brasil com indígenas e quilombolas, a gente está fazendo, enfim, neoenergia e falando sobre ODS. Então isso é o que me dá assim, muito prazer no meu dia a dia, sabe? E que eu acho que a facilitação gráfica, o pensamento visual, ajuda, quer dizer, é um caminho, né? De tu estar aprendendo muita coisa durante o teu dia, né? Como se você fosse pago para aprender, né? Pago para estudar. Exatamente. A gente, basicamente, a facilitação gráfica, o pensamento visual você é pago para aprender e fazer resumos, gente. Então, quem gosta disso é uma maravilha. Vai estar em um monte de aula prestando atenção e fazendo um resumão, ao invés de ter o teu caderno, uma coisa maior zona, e tu alinha lá com o cliente o que ele quer da vida dele, e é isso. Mas aí, fala pra galera, Lu, se você acha que, tipo assim, que tem espaço para outras pessoas, ou tu acha que é um caso isolado, que, pô, você, porque conseguiu se desenvolver de forma única, Não. ou se tem espaço para as pessoas? Eu acho que tem muito espaço, eu acho que é justamente isso que a gente gostaria, né? Porque tem uma galera de empreendedorismo e tal que fala direto assim, a melhor coisa que pode acontecer quando tu abre um restaurante é abrir um outro restaurante do teu lado. Porque, de alguma maneira, isso vai criando mais pessoas passando por aquela rua, mais gente vai estar naquele ambiente, as pessoas vão ir de um para outro, aquele lugar fica conhecido como um ótimo lugar que tem bons restaurantes. Então, eu vejo muitas relações como ganha-ganha, né? Como, daqui a pouco, isso acontece entre nós, né? A gente monta equipe de acordo com o tipo de projeto. Pô, a gente vai fazer um projeto para a Petrobras, em que eles vão falando sobre economia. Não é todo mundo que gosta desse assunto. Eu acho super interessante, gosto de entender sobre isso. E aí tô lá, tipo assim, quero estudar, quero compreender mais sobre essa situação. Agora, tem gente que prefere uma coisa muito mais tipo de RH, de inovação, de coisas assim que são mais diferentes. Então as pessoas são diferentes e olha quanto assunto tem no mundo, olha quanta empresa tem no Brasil e quanta gente fazendo reunião desnecessária. E ia te perguntar uma outra coisa. Não, você acha assim, a galera pensa assim, não sei desenhar tão bem. Uhum. Eu vi até uma galera falando aqui mais cedo ali nos comentários, falando assim, fui tentar fazer um lettering e não saiu muito bom, né? Tipo assim, como é que é essa questão de, pô, tem que desenhar muito bem? Eu acho assim, a questão especificamente do hard skill, né, que é o desenho, o lettering, tem muito vídeo, como eu aprendi, tá? Tem muito vídeo no YouTube, assim, então, em inglês e em português, e tem muitos jeitos de tu aprender a desenhar. E mais do que isso, eu acho que, especificamente no pensamento visual e na facilitação gráfica, o que conecta é o desenho que não é tão bom, sabe? É aquele desenho meio roteiro, assim, meio rústico, meio, sabe? Que olha que engraçado, que bonitinho esse jeito aqui que ela desenhou esses bonecos, essa montanha, esse negocinho. E a gente até trabalha, né? O pensamento visual, ele tem o dicionário, né, visual, que é basicamente com umas 5, 6 formas, tu consegue desenhar todo o resto, né? Exato, eu acho que a imperfeição, a vulnerabilidade conecta, né, Aline? Então, e como a gente está fazendo ali muito rápido e tudo mais, não é para ser uma ilustração, é para ser um desenho. Tem até um livro que é The Doodle Revolution, que fala sobre justamente esses doodles, né? São esses rabiscos que te ajudam a pensar,
que te ajudam a conectar ideias. Então é muito mais sobre isso do que sobre um desenho perfeito, com a sombra, com um negócio totalmente pronto. Não é isso, assim, é como tu passa uma mensagem bem feita, de uma maneira bonita, de uma maneira organizada, criativa, sabe? Interessante. E aí, com o tempo, tu vai treinando, né? Tem uma coisa básica que é comprar um caderno e todos os dias tu desenhar alguma coisa, todos os dias tu fazer um lettering. E aí, se tu fazendo isso todos os dias, tu vai ver a tua evolução, né? Do primeiro dia para o último, porque todos os dias tu vai estar ali te treinando. É uma coisa mecânica, né? Mesma coisa que malhar, gente. Eu acho que na primeira semana de malhação tu vai estar bombado, óbvio que não. Tu vai estar com o tempo, o negócio vai andando, né? Tem uma pergunta até aqui também. Que a Lu falou uma coisa que até era uma coisa que eu ia falar. Ela falou que eu fico travada às vezes, os ícones e metáforas, e perco uma parte de conteúdo. E aí eu ia falar sobre isso. Tipo assim, eu acho que é uma pergunta, uma questão que pode surgir. É tipo assim, as pessoas que não desenham tão rápido, não conseguem entregar tão rápido, se tem alguma solução para elas, se tem alguma possibilidade. Sim, então, como eu faço, tá? O perfil foi a Nua que perguntou, é RL. RL, então, como eu faço? Eu estudo antes, tá? Hoje em dia já tô mais rápida, né? Mas no início, o que eu fazia, eu tinha um dicionário visual. Deixa eu pegar até aqui. Mas eu ia ver assim, vai ter uma palestra... isso aqui até para conectar com a pergunta que o Marcelo fez aqui no box, assim, sobre... ele perguntou aqui... Coloca a pergunta aí, que você consegue colocar, eu acho. Tá. Vocês já aplicaram um trabalho com facilitação gráfica na construção civil, engenharia, e como foi? Então, vou dar um exemplo desse aqui, tá? A gente fez um trabalho para a Petrobras sobre os lubrificantes para as máquinas mancais, que são essas coisas maravilhosas aqui, que eu não fazia ideia que existiam. Então, parece que existem alguns tipos de lubrificantes especificamente para isso, e a gente tinha que fazer uma palestra em inglês sobre o que acontece com esses negócios. Então, o que a gente faz? A gente fala com o cliente, falem com seus clientes, gente, não tenham medo de conversar com seus clientes, é a melhor coisa do mundo. E aí a gente ia estudando, eu fui estudando visualmente essas informações para chegar lá no dia e ser muito mais fácil. Então, eu já levei esse caderno com todas essas metáforas visuais, esses dicionários visuais, esse dicionário visual, e aí eu sabia rápido o que eu tinha que desenhar. Então aqui é a mesma coisa, a gente fez esse trabalho aqui para o metrô, então aí tinha umas metáforas que eles iam trabalhar nesse dia, e aí eu já fiz uns testes, eles iam falar sobre criatividade. Aí tu vai procurar como eu posso representar a criatividade. Tem vários jeitos, né? Autonomia, são conceitos abstratos que aí eu vou desenhando tudo antes, sabe? E aí eu vou meio que já entrando no trabalho através dessas imagens, assim, liderança, tudo isso, sabe? Esse caderno, ele é cheio de coisa. Aqui a gente teve que desenhar para L'Oréal sovacos femininos. Então, assim, como desenhar sovacos? Todas as cores. Como desenhar embalagens de sovaco. Então, assim, tudo a gente... Eu estudo muito antes, assim, sabe? Eu acho que isso me ajuda a, no dia, estar muito mais pronta. Para mim, o Lucas caiu de novo, tá, gente? Não sei se para vocês. Então, eu respondi a tua pergunta também, Marcelo, Maurício, sobre Marcelo, sobre como a gente faz trabalhos com engenharia, né? Então, a gente pede o mais informação possível. O Lucas caiu ou eu caí? Não sei se... Tira ele e bota. Tá, tirei ele aqui, expulsei ele. O caderno... Então, uma das coisas importantes, eu sou virginiana, né, gente? Então, assim, eu confesso que pra mim a organização é tipo a minha vida. Ele caiu e tá voltando. O Lucas tá que tá hoje. Mas aí, basicamente, o que faz com que eu tenha mais agilidade é justamente isso, assim, ter um repertório grande de ícones, né, que ajudam a
na hora ser mais rápido desenhar o que precisa ser desenhado. É claro que não vai dar para cobrir tudo, né? Não tem como adivinhar o que que é a palestra. Às vezes tu pode, às vezes o cliente manda o PowerPoint antes e aí tu dá uma olhadinha no PowerPoint e vê tudo e aí já sabe mais ou menos. E aí assim, tenta entender que o painel ele vai ser sempre, como qualquer palestra, né? Toda fala tem início, meio e fim. Então, o início, ele vai estar meio que com uma coisa que chame atenção, sabe? Que meio que seta o que é o mood daquele painel, né? Daquele conteúdo. E aí depois o meio, ele acaba ficando uma coisa meio bagunçada mesmo e tal. E aí sempre deixa um espaço para o final para ter uma conclusão, né? Então, eu gosto de usar essa estrutura, assim, de início, meio e fim. Amigo, tá difícil. Não sei o que que houve. Tenta pedir para participar de novo. A gente tem mais 15 minutos de live. Se o pessoal tiver mais dúvidas e quiser botar aqui, enquanto isso eu vou falando. Fazer o tamanho X de painel, você vai aumentando conforme necessário. Eu alinho isso antes também com o cliente. Aline, vamos ver se o Lucas vai conseguir. Mas o que eu faço é entender, isso é outra coisa que é importante, né? Entender o que vai acontecer nesse dia. Então, e a gente vai ter, são 4 horas de evento e 7 palestras. Cara, tu vai querer que eu faça 7 painéis em 4 horas? Eu geralmente demoro 1 hora um painel, tá? Então é bom ter esse parâmetro, eu acho que fica bom em termos de informação, fica bem completo, e não é tão corrido assim, porque dá tempo de tu ouvir tudo, fazer uma boa triagem das informações, desenhar as coisas, pintar, cabe bem em 1 hora mais ou menos um painel. Então, só que se tu tem 4 horas para 7 palestras, quer dizer que as palestras são muito rápidas. E então tu precisa ou alinhar melhor isso com o cliente, fazer de repente um painel menor, ou então, porque não necessariamente às vezes o painel menor dá tanto trabalho quanto o maior, assim, sabe? Mas basicamente o que eu faço é alinhar horas e quantos painéis por dia. Para isso eu preciso saber a programação, se vai ser o dia inteiro, mas só 2 palestras. Às vezes também, quando é uma coisa co-criativa, o número de painéis não importa tanto, porque, por exemplo, vai ser, já fiz algumas vezes, né? Encontros em que o dia inteiro eles vão estar discutindo e aí no final a gente vai fazer um painel resumo com os principais pontos que foram falados e a equipe tipo assina, né? A Alice entrou, a Alice, por sinal, já fez um trabalho assim comigo para a Globo, em que a gente estava ouvindo tudo, e aí no final a gente tinha que botar em uma página a missão, a visão daquela área, aquelas coisas todas, e aí no final todo mundo assinava como se fosse um termo visual de comprometimento, né, de todo mundo que estava presente. Então era um painel, mas que demorava o dia inteiro para ser feito. Então não necessariamente um painel é pouca coisa. Então, eu acho legal também, por isso que eu falo, é sempre importante falar bastante com o cliente e fazer perguntas. Nunca tenha medo de fazer perguntas. Pergunte sempre. Mesmo que ele te ache burra, eu prefiro perguntar e aí saber o que é que a pessoa quer. E muitas vezes ela não sabe. Do que eu ficar na dúvida e na hora ter que decidir uma coisa que não faz sentido, sabe? Para aquela pessoa. Porque não é para mim, eu tô fazendo para o cliente. Então, tô ali, tipo, tentando o melhor atender ele possível, o melhor jeito de atender, né? Vamos tentar o Lucas de novo aqui. E então, e aí por isso que os trabalhos que são em cima da hora são sempre mais complexos e a gente cobra taxa de urgência por isso, porque a gente gosta de ter um bom alinhamento com o cliente, um briefing bem definido. A mesma coisa, sistema de cores. Eu não vou deixar para definir isso na hora, eu nunca deixo para definir isso na hora. Eu já deixo todos os títulos prontos, a moldura pronta, quais são os logos que vão ter que estar, a assinatura da Céu Azul, o nome da equipe que está trabalhando naquele dia, naquele painel. Então isso tudo, o máximo que eu puder adiantar de coisas, eu deixo pronta. Eu não sei mais se vocês estão me ouvindo, mas eu tô aqui falando. Não, beleza. Daqui a pouco a gente vai terminar, então a gente pode ir interagindo aqui pelo chat. Se tu quiser me perguntar as coisas por aqui, Lucas, aí eu respondo. Mas eu tava falando sobre sistema de cores, então eu deixo toda a paleta visual já pronta, assim, sabe? Tipo,
Quais são as cores que o cliente vai querer usar no dia? Vai ser realmente as cores da empresa ou não? Ou vai ser uma cor por painel? Ou vão ser várias cores? Aí eu já sei se eu vou pintar as coisas tipo assim, se tem um painel, mas são 3 tópicos. Aí se eu quiser fazer de repente uma pergunta por tópico, sabe? E se alguém quiser aprender com você mais de perto, como faz? Então, a gente está justamente organizando esse curso de facilitação gráfica para a gente conseguir desenvolver mais gente, desenvolver mais esse mercado, né? Então, a gente vai lançar o quanto antes esse curso, mas eu preciso ainda organizar os conteúdos e conciliar os projetos com esse curso online, tá, gente? E a ideia é justamente nesse momento a gente falar toda a parte técnica da coisa, né? Então, quem já desenha, sabe desenhar, gosta de desenhar, sabe? Não precisa desenhar pra caralho. A ideia é justamente entender como uma pessoa que gosta de desenhar pode se transformar num pensador visual, em uma pessoa que consegue viver disso, uma pessoa que consegue trabalhar com isso, né? E trabalhar de qualquer lugar. Hoje em dia tem muita reunião que está acontecendo online, muitos eventos online, muita aula, né? Outra coisa que a gente já fez é fazer facilitação gráfica de podcast, de vídeo. Então tem muito conteúdo. Pensa o seguinte, todos os conteúdos que estão aí disponíveis no mundo podem ser resumidos visualmente por você. Então, olha o tamanho dessa oportunidade. Brincadeiras à parte, mas é muito isso, assim, sabe? Como a gente que entende o mundo visualmente e tem uma organização mental, pode ajudar a organizar essa informação do mundo, né? De maneira criativa e de maneira que as pessoas consigam se engajar, consigam ter fazer conexões que elas não fariam se elas estivessem somente ouvindo aquilo, né? Então é muito, muito essa a ideia. Acho que eu não sei se eu respondi. Se vocês tiverem mais perguntas, mandem aqui. Agora eu estou sem o meu parceiro sócio e eu fico um pouco com vergonha, gente. Eu não sou tão tranquila assim nas lives. Eu posso mostrar tem uma coisa aqui que eu acho muito bom, que esse livro aqui, olha, Desenhando Negócios, ele fala, depois eu vou postar nos meus stories, eu tenho um post que fala só sobre livros de pensamento visual. E esse livro, ele apresenta justamente como tu pode organizar, né, as coisas, e ele não faz ele não desenha assim perfeito, sabe? São os desenhos bem rústicos. E ele fala justamente como o pensamento visual pode te ajudar a desenhar os negócios, né? Pode ajudar a desenvolver isso, né? Então tem muitas ferramentas e tal, uns passo a passo. Enfim, vale a pena dar uma olhada se vocês quiserem se aprofundar. Deixa eu ver se eu consigo puxar o Lucas de novo. Não sei. Que mais? Mais dúvidas? Estamos tranquilos? Estou tentando puxar o Lucas de novo, mas não estou conseguindo. Enquanto isso, eu vou improvisar e puxar mais um livro. Que é esse do Business Model Canvas. Eu já postei algumas vezes também no Instagram, né? E ele fala muito sobre o pensamento visual e sobre como esses desenhos assim mais rústicos, né? E mais fáceis, vamos dizer, mais simples de fazer, eles te ajudam a comunicar, né? Eu acho que o mais importante é isso, né? Conseguir comunicar de uma maneira fácil o que vocês precisam, o que o cliente de vocês precisa, né? Por isso que eu acho que quanto mais tu puder alinhar com o teu cliente, o que ele quer da vida dele, e ajudar ele a entender isso, melhor, né? Então também aqui só para mostrar
esses desenhos bem simples, né? E que já ajudam a entender essas informações. Eu acho que é isso, gente. Eu estou com um pouco de vergonha agora de falar sozinha. Então eu vou encerrar a live. A ideia é a gente fazer toda semana, né, juntos e falar bastante, cada vez mais sobre facilitação visual, pensamento visual, como isso ajuda, né, no dia a dia, como as pessoas podem efetivamente trabalhar com isso e terem uma vida feliz, plena e financeiramente legal, para que a gente, enfim, consiga organizar as informações disponíveis no mundo. É isso, se vocês quiserem falar coisas finais, eu vou dar tchau, tá? Beijos e obrigada.